Lili Eventos apresenta. Somos uma equipe profissional na cobertura e decoração de eventos como casamento, Shigiani, festas de aniversário e muito mais. Estamos localizados na cidade de Chimoio, bairro Tambara 2, próximo à Casa Avião. E para mais informações, contacte-nos através do seguinte número: 879209-516. Repito, 879209-516. Isso com a Lili Eventos que tornamos o seu momento único. Queres produzir e guardar os seus melhores momentos? A Xota Digital é a solução. Saudações, caros telespectadores da nossa página Xota Digital Podcast. Lá vai o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, seja como for a hora que estiver a acompanhar o nosso programa. Estamos aqui para mais uma conversa com o diretor do Instituto Médio Politécnico Cabeça de Velho, a quem desde já nós queremos agradecer por ter acedido o nosso convite da Xota Digital Podcast. E para esta semana nós trouxemos para si, telespectador, um tema bastante interessante. Os desafios do ensino técnico profissional no nosso país, sobretudo na província de Manica. Senhor diretor, nós agradecemos mais uma vez por ter acedido ao nosso convite da Xota Digital Podcast para este dedo de conversa. Mas, melhor do que ninguém, gostaria mesmo de convidar o senhor diretor para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Desde já cumprimentar a todos que nos acompanham. Meu nome é Elton Missano Macumba, diretor do Instituto Médio Politécnico Cabeça de Velho, que está sediado aqui na província de Manica, distrito de Chimoio. Senhor diretor, celebra-se esta semana, ou a todas as primeiras semanas do mês de setembro, a Semana do Ensino Técnico Profissional. Como diretor de uma instituição técnica profissional, quais são os principais desafios que este setor, esta área de formação, tem para responder àquilo que é a necessidade do país? Os desafios do ensino técnico, primeiro, não são muito diferentes com as outras áreas. Em cada área tem seus próprios desafios. Desde a criação desse subsistema de ensino técnico, sempre teve o seu desafio em cada fase em que passou. Desde a sua criação em 1947, tempo colonial, teve seus primeiros desafios, que era muito mais virado para o colono. Mas depois, com a proclamação da independência em 1975, os dirigentes de Moçambique tentaram fazer do ensino técnico como a base para formar um homem novo. Portanto, nesta fase em que nós saímos de 1975 para cá, o ensino técnico teve também seus próprios desafios. Neste caso, estava muito mais virado em formar o homem, mas para o desenvolvimento econômico do nosso país. Só que como nós não tínhamos muita experiência na altura, neste caso, em Moçambique, passamos para aquela fase em que só se formava um homem. Sim. Mas aquele homem não era capaz de poder gerar o seu autoemprego, neste caso, que é o que mais precisa no nosso país. Então, a partir da década de 90, fez novos estudos para poder ultrapassar este desafio. Neste caso, quando chegamos em 2015, quando se criou o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, os desafios estavam muito mais virados para a criação de emprego através do ensino técnico, em que todo aquele elemento que é formado no ensino técnico profissional tinha que, depois da sua formação, ter a capacidade de criar também emprego para si próprio, mas também para os outros. Então, os desafios que existem agora não são muito diferentes da que inspirou a reforma do ensino técnico neste período. Conseguiu-se fazer muita coisa,
Por exemplo, o ensino técnico agora consegue responder a todos aqueles que eram todas aquelas situações que fizeram com que possa se criar a nova lei de educação profissional, em que eles conseguem responder para a indústria, para o comércio, para outras áreas que estão relacionadas com a agricultura, para em diante. Mas, até então, os novos desafios do ensino técnico estão mais virados para a saúde. Ok. É o ramo em que nós estamos enquadrados. Por que para a área de saúde? Essa área é uma área que trabalha com vida. Ok. E se nós olharmos a base da criação de ensino técnico, aliás, da criação da nova lei, é que deve formar o homem olhando os padrões de competência. Ok. Ou seja, a partir de agora, só nós olhamos nas competências que o homem pode adquirir, ou com que os cidadãos podem adquirir. Mas para... Senhor diretor, antes de irmos ao fundo sobre as competências que o homem deve adquirir, eu gostaria de convidar o diretor a falar em linhas muito breves qual é a principal diferença entre o ensino geral e o ensino técnico profissional. Qual é a principal diferença desses dois subsistemas em si? Sim, a diferença entre esses dois subsistemas é que o ensino geral é formação basicamente para uma educação para que as pessoas saibam ler e escrever, mas também saibam escolher seus próprios caminhos. Já para o ensino técnico é para formar o homem para conseguir já gerar seu próprio emprego, mas também para gerar emprego para os outros. A base da criação do ensino técnico na atualidade está centrado nisto, para que saiba, depois da sua formação, primeiro criar emprego, mas também para criar o seu autoemprego. Mas o senhor diretor falava aqui de competências a adquirir. Na sua opinião, acha mesmo que o ensino técnico profissional é uma alternativa correta para os elevados índices de desemprego que há no nosso país? O desemprego formal, né? Sim, eu tenho certeza absoluta que é a aposta atual, porque se nós olharmos para aqueles que vão para a faculdade, até o meu fio de pensamento em relação a isso é que eu acho que o ensino superior deveria ser somente para especializações. Mas o ensino técnico tinha que ser aquele que dá a possibilidade de alguém ter acesso ao emprego, mas também para a criação do seu autoemprego. Mas se for já para o ensino superior, para mim, só tinha que ser apenas para especializações. Assim iríamos reduzir muito a questão da empregabilidade no nosso país. Ok. Porque tem muitos formados, mas sem emprego. Agora, vamos olhar para uma vertente, senhor diretor. Temos uma determinada instituição que forma serralheiro, que forma eletricista, baseado em competências. Sai lá o jovem altamente formado, com fortes habilidades de serralharia, fortes habilidades para a área de eletricidade. Mas tem aqui um pormenor que não deve se deixar para trás, que é o material para iniciar o tal autoemprego. Qual é o papel, qual deve ser o papel do governo para esse jovem que saiu da carteira, né, precisa de criar a sua empresa, mas não tem o kit básico? Estamos a falar de máquina de soldar, estamos a falar de eletrodos. É todo um conjunto de equipamentos que, se formos a olhar aqui, é bastante oneroso para a sua aquisição. Então, qual deve ser o papel do governo, ou de que maneira esse jovem que saiu da carteira do ensino técnico profissional pode conseguir responder a esta demanda? Eu daria até como um apelo para o nosso maravilhoso governo, para que olhe muito mais nessa questão, porque o desafio para esta área parte até da formação. Sim. Há muitas instituições que não têm materiais suficientes até para a formação dos nossos estudantes. Então, e muito menos quando termina a própria formação. Então, precisamos primeiro apetrechar as nossas oficinas nas instituições de formação,
principalmente as do Estado, e depois, quando esse concidadão termina a sua formação, deveria haver, se calhar, um fundo que é para financiar esses jovens, enquanto estiver já logo que terminar, para poder já começar a ter o seu próprio autoemprego, porque podem terminar, mas não têm condições para poder começar aquele com seu autoemprego. E uma das coisas até que não está relacionado com o governo comprar material para entregar, mas facilitar na aquisição desse material para a um custo um pouco mais baixo para esse concidadão, assim que for a terminar. Isso poderia ajudar muito e reduzir muito o índice de desemprego no nosso país. Numa outra página sobre o ensino técnico profissional, fala-se mesmo, fez menção o senhor diretor, da questão de apetrechamento das nossas instituições. Como é que olha para esta vertente de apetrechamento das nossas instituições? Qual é a nossa realidade cá na província, sobretudo? Para áreas de saúde em particular, muitas instituições, nesta época em que acabaram de receber a vistoria para a renovação de certificado de acreditação, muitas instituições conseguiram apetrechar seus laboratórios, mas para as outras áreas nota-se ainda uma dificuldade, porque nós já passamos em vários institutos, conseguimos notar ainda déficit, né? Porque, por exemplo, é difícil alguém estar a se informar na agricultura numa instituição que não tem, por exemplo, meios para aquela qualificação. É no caso de tratores próprios para a área, é no caso de outros instrumentos necessários. Mas, mesmo assim, tem quadros a serem formados. Então, esses é que poderão nos trazer, se calhar, problemas no futuro. Mas há muitas instituições, nesta época, em que apetrecharam muito as suas oficinas, seus laboratórios, por conta da vistoria que nós passamos há meses. Mas verifica-se nos últimos anos, senhor diretor, verifica-se nos últimos anos podemos até assim considerar de uma proliferação dos institutos politécnicos, médios politécnicos. Alguns deles podemos até arriscar aqui a dizer que não estão acompanhados com o apetrechamento, né? Não estão acompanhados com o apetrechamento. E como a maioria dessas instituições, desses institutos, são privados, funciona aqui a vertente bolada. Podemos assim usar este termo, né? Funciona aqui bolada. Estão mais preocupados em fechar a bolada, né? E ver as coisas a andar. Ele já não está preocupado com formar aquele jovem com a devida competência, e vamos ter um jovem mal formado a montar um teto, por exemplo, na área de serralharia. São esses riscos que pode haver. Então, até que ponto está assegurado esta componente de não ser apenas uma bolada, gestores ou donos das instituições estarem mais preocupados com lucros ao invés da formação? A questão da bolada, eu queria até começar pela tomada de posse de Sua Excelência Presidente da República, quando diz que é criar, acho que é um órgão, se não estou a erro, que é fiscalizador, okay, né, que é muito mais inspetor, mas a nível mais alto, em que vai trabalhar para fiscalizar todo o setor, e que era muito mais no âmbito da redução da corrupção no país. Sim. A corrupção no país está tão enraizada que é muito difícil até para poder combater, porque os que vão combater são os primeiros a cometer a própria corrupção. Então, o que estou a dizer é que alguém que fiscaliza uma instituição, primeiro tinha que ser alguém íntegro, alguém merecedor daquela área para poder fazer esse trabalho. Porque se alguém é corrupto, se eu sou corrupto e vou numa instituição para poder fiscalizar qualquer trabalho, é claro que nunca vou fazer o meu trabalho como deve ser. Então, é claro que há muitas instituições que estão sim a se criar, mas sem condições.
Existem instituições na província de Manica com condições suficientes para poder formar os nossos concidadãos, mas há outras instituições, acho que isso é um problema do país, em que não tem condições exatamente para poder prosseguir com a formação, mas estão lá, estão sendo aprovados. E quando tentamos perceber como é que uma instituição, por exemplo, há instituições em que é reprovado a instituição que está em condições, mas é aprovada uma instituição que não tem condições. Não tem condições. Sim, então é aí onde fica... surge a componente bolada. Exato. Fica então essa ideia de que às vezes os que pautam pela corrupção acabam se beneficiando, mas isso é uma coisa que acho que tem que ser combatida, mesmo que tenha raiz, a raiz arranca-se, não é? Okay. Sim, deve ser combatida, mas para ser combatida tem que começar com a ideia que foi implantada por Sua Excelência a Presidente da República quando a sua tomada de posse, que vai se criar esse órgão, né? E é um órgão que tem que ser severo no seu trabalho, é um órgão que tem que ser merecedor das pessoas que vão estar, devem ser merecedores de ocupar este cargo. É assim que nós podemos conseguir, pouco a pouco, colmatar esse problema de uma instituição que não tem condições a ser aprovada, uma instituição com as condições necessárias, mas a ser reprovada. Sim, sim. Então tem a ver muito mais com a base do combate da corrupção. A base, primeiro, ela tem que ser implacável, tem que ser anticorrupto, né? Tem que ser anticorrupto. Ok, bom, senhora diretora, nos últimos anos verifica-se um caso específico da província de Manica, a implantação ou o início, a existência, podemos assim dizer, a existência de muitos institutos técnicos médios ou médios técnicos ligados à área de saúde. Por que esta área específica da saúde e não as outras áreas, como o senhor diretor fez menção aqui, da agricultura, serralharia, entre outras áreas, mas há muita tendência para a área da saúde. Por quê? Eu não iria responder pelos outros, mas eu posso responder por nós mesmos. Nós partimos do pressuposto que formar muitos não é um problema como tal. Tem, por exemplo, Cuba. Cuba tem muitos médicos formados que depois eles até servem para os outros países. Sim. Não é? Se formar muitos por qualquer área que seja, não acho que seja um problema. Okay. Talvez porque as pessoas olham muito que depois da formação, então olhamos a questão da empregabilidade, que também é muito importante, é muitíssimo importante. Talvez o que nós poderíamos fazer porque nós estamos a formar indivíduos para salvar vidas. Alguém que é formado na área de saúde parte-se do pressuposto que é aquele que poderá nos ajudar o amanhã. Vou usar até, vou fazer as palavras do antigo secretário de Estado de Ensino Técnico Profissional, as minhas, de que mesmo que tenhamos em cada rua um médico formado, um técnico de enfermagem formado, um técnico de saúde, uma técnica de saúde materna infantil formada, isso não é um problema, porque é aquele indivíduo que talvez nós não precisaremos de ir lotar o sistema de saúde, porque já temos pessoas ali que podem nos atender. Sim, talvez o que falta agora é um financiamento para que aquelas pessoas, depois de terminar, não fiquem apenas à deriva. Sim, nós poderemos criar, através de projeto, através de várias áreas que pode se criar da área olhando a saúde, para poder atender todo o pessoal que é formado nesta área. Mas a formação para a área de saúde, não vejo um problema como um problema como está. Mas também tem essa componente, senhor diretor, tem esta componente de, como fez menção logo no início da nossa conversa, que um dos objetivos principais do ensino técnico profissional é criar que haja jovens capazes de criar o autoemprego. Mas para a área da saúde, até agora,
a maior instituição que absorve os formados na área de saúde é o Estado, é o governo. Então, como é que olha para esta vertente? Como é que está a funcionar? Sim, como estava a dizer, formar como tal não seria não lemos como se fosse um problema. É claro que depois da formação precisam de serem emprego, não é? Porque até agora o único que está a empregar é o Estado. O que eu vejo é que deveriam sim, nessa formação, controlar a qualidade. Ok. Porque não adianta formar poucos sem qualidade, ou formar muitos também sem qualidade. Então acho que deveríamos olhar muito mais na questão de qualidade de formação. Ok. Como eu estava a falar aquilo de corrupção no país, que deve ser até então, combatido. as nossas instituições para a área de saúde que operam na província de Manica estão a formar com a sua devida qualidade. Não iria falar pelos outros, mas a sua instituição? Na nossa instituição, que é o Instituto Médio Poder Cabeça de Velho, sim, nós formamos com qualidade e eu não tenho medo de ser atendido por alguém formado na nossa instituição. Não há aquela questão de chegou numa unidade sanitária porque está com seu filho doente ou você está doente e ver aí uma estagiária com seu uniforme e dizer, epa, é dessa vez que vou entrar em risco. Não, até me sinto mais à vontade em ser atendido por alguém que é formado na nossa instituição do que se calhar com alguém que eu não conheço, porque eu tenho certeza absoluta que se você se formou no Instituto Cabeça de Velho, então este deve ter qualidade. Eu não posso aqui pôr mão no fogo, mas eu tenho a certeza que as metodologias usadas pelo Instituto, sim, as condições criadas para a própria formação, nos dá uma ideia de que este aqui sim pode me atender, pode atender a minha família sem problema nenhum. Sem receio nenhum. Agora, já não posso falar em nome das outras instituições, mas existem também as outras, que também pauta pela qualidade. Não posso falar pelos outros, mas na nossa instituição, claramente... A Nigéria Popular, senhor diretor, a Nigéria Popular, que agora abriram um instituto ligado à área de saúde, ou que forma técnicos de saúde, dá dinheiro, é uma bolada acertada, podemos assim assumir. Eu acho que essa gíria popular poderia ainda não ser muito verdadeira. É claro que... Mas a vossa instituição está confortável? Eu posso financeiramente? Posso dizer que a nossa instituição luta muito para equilibrar as coisas, a formação e a parte financeira. Luta muito, luta bastante. Por que eu falo isso? Porque para criar uma instituição de saúde não é uma coisa fácil. Há muito investimento que tem que ser feito para que se diga que essa instituição já tem condições para arrancar. Se não existir esse sistema de bolada que estava a se falar, é claro que todo aquele que pretende abrir uma instituição para a saúde terá que ter condições mesmo, porque é muito gasto, mas compensa, porque a área de saúde é cara, não é? Quem procura a área de saúde é porque também tem que ter condições mínimas, não é? Condições mínimas para poder ingressar nessa área, por causa mesmo das exigências. Por causa muito das exigências. Mas é uma área muito boa, em que convido a todos que quiserem participar. O MPCV está aberto para poder acolher, para poder formar e continuar a dar essa qualidade que esse país precisa. Mais uma provocação. Obviamente que o senhor diretor é alguém que tem visitado as redes sociais, faz uso das redes sociais e há muita informação, sobretudo do período do estágio dos técnicos formados nos institutos técnicos politécnicos, sobretudo na área de saúde. Há muita informação que dá conta que as estagiárias
né? Vamos aqui especificar que as estagiárias, quando vão nos seus campos de estágios, acabam tendo condutas não muito boas. Como é que vocês fazem algum acompanhamento e qual é o seu comentário em torno disso? É lamentável que lá no campo de estágio ainda existe. Ainda só para acrescentar esta pergunta, há um texto que circulou aí nas redes sociais, em espécie de carta, a dizer que nós não queremos estagiárias porque estão a roubar os nossos maridos. Senhor diretor. Sim, como estava a dizer, que ainda é lamentável em que ainda exista esses casos. Ok. Porque todo aquele que ingressa na área de saúde, olhando o currículo esse que está a ser descontinuado, que é um módulo chamado integração. Ok. O módulo de integração é para preparar o formando em saber ser e estar na área de saúde. Ok. E uma das coisas que já se prevê lá é basicamente para educar nossos formandos, em particular as mulheres, para que quando estiver na formação, precisa olhar a área em que você está, que é a área de saúde, que é muito sensível, que não dá espaço para permite-me o termo, essas brincadeiras. Ok. Não dá espaço para isso. Mas tu já teve acesso a essas informações? Sim, já tive, e com muita tristeza, na verdade. E já pode gerir um assunto de uma vossa formanda que esteja no período de estágio num distrito e esteve numa situação de uma confusão social? Sim. Nós já gerimos vários casos, na verdade, e ainda continuamos a incutir várias, aliás, a envidar o esforço para podermos acabar. É algo que não vai acabar daqui para aqui, mas nós estamos a envidar esforço para podermos reduzir, porque às vezes não começa com o estudante. Ok. Eu parabenizo os tutores que sabem dividir os momentos e que sabem considerar que aqueles estão lá para estudar e não para servir de objetos sexuais, permitam-me ter o termo. Mas tanto os estudantes, assim como alguns tutores, não todos, né, alguns, é que começam com esse tipo de comportamento. Né, começam com esse tipo de comportamento. Tem estudantes que não fazem exatamente aquilo que foram ensinados na escola, ou para não fazer, e tem tutores também que promovem isso. Então, parte desses dois lados, em que precisa-se muito de supervisões para todas as instituições para fazer vocês fazem um acompanhamento. Nós vamos fazer esse acompanhamento em todos os campos de estágio. Sim, mas mesmo fazendo acompanhamento, é difícil ter o controle total. Não, o controle total. Ok. E por que na verdade há maior número de mulheres a ingressar nesses institutos médios politécnicos ou na área de formação de saúde? Por que há mais mulheres em detrimento dos homens? Em primeiro lugar, talvez eu diria que essa informação ou esta situação é satisfatória porque vai de acordo com o equilíbrio do número de mulheres em relação ao número de homens no mundo, não é? Em que há mais mulheres, em relação aos homens. É tal conceito de emancipação da mulher. As mulheres estão a aderir mais à formação. Senhor diretor, estamos mesmo na reta final da nossa conversa e como fazíamos aqui a menção, que esta semana é reservada às celebrações da Semana do Ensino Técnico Profissional. Como um instituto médio ligado à área de ensino técnico profissional, quais são as atividades que, como instituto ou como uma subordinada do ensino técnico profissional, irá desenvolver para marcar a semana? Sim, geralmente nós programamos atividades nas escolas, falo eu das escolas secundárias,
onde tem o nosso público-alvo, aqueles que depois de terminar a sua formação poderão procurar os nossos serviços, neste caso todas as escolas secundárias, e nós já começamos com essas atividades, fazendo palestras, mas também temos jornadas científicas dentro da instituição, aproveitar a semana para podermos mostrar um pouco mais a nossa parte investigativa, porque uma das coisas que as instituições deveriam primar é pela investigação, investigação, inovação, que é isso que traz qualidade numa instituição. Sim, então são essas atividades, jornada científica na instituição, mas também palestra em todas as escolas que nós vamos conseguir ter acesso aqui na Senhor Diretor, em forma mesmo de considerações finais, gostava de convidá-lo a fazer algum comentário e a deixar algum apelo à nossa camada jovem, que nos últimos anos infelizmente está-se a perder para o consumo de bebidas alcoólicas, entre outras drogas pesadas, até se calhar ilegais. Qual é o apelo que tem a deixar para a camada jovem que pensa que o emprego é só para o Estado, é só no Estado? Para caros camada jovem que estão agora na iminência ou que estão a perecer nas drogas e outras coisas que vos desviam, queria apelar neste momento para que comece agora a refletir. Me digam, façam um desafio a eles, que me digam quem é que eles conhecem que está ligado às drogas que prosperou. Sim, só se fazer essa pergunta. Mas, do contrário, tem muitos que estão a prosperar. Então, escolhem sempre se distanciar das drogas, porque a droga vai te trazer o prazer do momento. E é aquele momento de que você vai ter o prazer de consumir tais drogas, consumindo as tais drogas, em que, ao andar do tempo, torna-se um vício. E o vício às drogas não é bom para ninguém, porque ao andar do tempo, aquilo torna-se a sua própria prisão. Não precisa estar na cadeia para se sentir prisionado. A própria droga vai te prender. E a droga é que vai te indicar a porta da própria cadeia. Então, temos que começar agora a se distanciar do consumo excessivo de álcool, das outras drogas pesadas, porque vocês começam a se prender, ou aquela droga é que começa a te colocar as algemas. Depois das algemas da droga, é a droga de novo que vai te mostrar a porta da cadeia. O famoso chivochongo. Exatamente. Então, queria apelar aos jovens para que comecem agora a se distanciar das drogas. Tem essas opções, que é a formação. Sim, que é a formação. Paute muito mais pela formação. Para aquele que não conseguir agora, mas comecem pouco a pouco, não tenha vergonha de fazer qualquer coisa que seja, que te traz, mesmo que seja 100 meticais por dia, para, ao andar do tempo, você começa a crescer. E é isso que é bom, porque amanhã, depois de ser alguém reconhecido, vais ter o que contar. Terá uma história para contar, como começou, e será alguém de inspiração para os outros jovens. Então, seja aquilo que deseja com que o mundo seja um dia, comecemos conosco, não esperemos que os outros façam por nós. Temos que começar nós a fazer, para depois servir de exemplo. Ok, Sr. Diretor, mais uma vez nós endereçamos os nossos mais sinceros agradecimentos por ter concedido o nosso convite para fazer parte desta nossa entrevista, e esperamos mais oportunidades para outros mais temas ligados à área de saúde das nossas estagiárias. Ok, muito obrigado, Sr. Diretor. Assim, caro telespectador que nos acompanhou, agradecemos pelo carinho da vossa audiência. Não esqueça de seguir a nossa página no YouTube, assim como no Facebook, Xota Digital Podcast. Inscreve-se para mais informações. Aqui só, Raimundo Ash, a.k.a. Bobo Ash. Até a próxima.
Queres produzir e guardar os seus melhores momentos? A Xota Digital é a solução. Lili Eventos apresenta. Somos uma equipe profissional na cobertura e decoração de eventos como casamento, Shigiani, festas de aniversário e muito mais. Estamos localizados na cidade de Chimoio, bairro Tambara 2, próximo à Casa Avião. E para mais informações, contacte-nos através do seguinte número: 879209-516. Repito, 879209-516. É só com a Lili Eventos que tornamos o seu momento único.